Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente Viana a oportunidade de estar ministrando essa palestra sobre juizados especiais cíveis para corretores. Bom, a palestra ela versa sobre a Lei 9.099/95. Porém, o juizado especial cível, com outra denominação de juizado de pequenas causas, ela foi criada em 84, antes mesmo da Constituição de 88. Onde essa lei trazia a concepção de que as causas de pequenos valores eram apenas de 20 salários mínimos. Com a Lei 9.099/95, que foi uma lei aprimorada da anterior, trouxe a concepção de pequenas causas até 40 salários mínimos, fracionando as causas entre até 20 salários mínimos sem necessidade de advogado para o patrocínio dela, e entre 20 e 40 salários mínimos com a necessidade obrigatória da assistência técnica de advogado. Hoje, essas causas versam sobre 10.200, 20 salários mínimos, e 20.400, 40 salários mínimos. O juizado especial cível, na primeira instância, ele é gratuito. Não se paga custas na primeira instância. Porém, existem algumas causas que levam ao pagamento dessas custas, inclusive na primeira instância, como, por exemplo, a ausência do autor à audiência. Se o autor faltar a qualquer das audiências, será condenado no pagamento destas custas, que é de 1% da causa, sendo de pequeno valor a causa, o mínimo de 82,10. Não sendo esse o caso, se o processo se desenvolver até a sentença, o autor não paga nada de custas, e nem o réu, até a sentença. Porque os recursos existentes contra a sentença, eles não são gratuitos, e há necessidade, então, da assistência de advogado, inclusive para as causas inferior a 20 salários mínimos, né, de 0 a 20, que no primeiro grau não precisava de advogado, mas para recurso precisa. Considerando a Lei 9.099, o objetivo da criação dela foi advindo do artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, onde o Constituinte solicitou e mandou aos governantes, principalmente a União e Estado, a criação de juizados especiais. A partir daí, todos os estados começaram a criar, a partir de 88, os juizados especiais. Em São Paulo, em 85, já havia criado o JIC, o Juizado Informal de Conciliação. Porém, o JIC não era tão aprimorado igual o juizado, porque, se não houvesse acordo, o processo era extinto, né? Assim vamos dizer. As pessoas se reuniam, era intimado a comparecer ao juizado para tentativa de acordo. Não saindo acordo, a demanda não prosseguia, não era julgado. Apenas cada um ia procurar os seus direitos junto ao juízo comum por meio de seus advogados. Com a aprimoração da Lei 9.099/95, foi instituído um procedimento mais simples do que o processo comum. E esse procedimento não corresponde a nenhum dos já existentes no Código de Processo Civil, nenhum da Justiça Comum e nenhum outro procedimento, então, até a Lei 9.099 concebida. Então, traz um novo procedimento, que denomina-se de procedimento do rito da Lei 9.099, porque não se deu um nome a ele. Não é um procedimento sumário e nem o antigo sumaríssimo das leis que já foram revogadas do Código de Processo Civil. A Lei 9.099 traz como seu objetivo principal a aproximação das partes de forma pessoal. Portanto, ela obriga o comparecimento pessoal do autor e do réu para que se possa, então, viabilizar esse acordo, essa tentativa de acordo. Por quê? Porque o legislador entendeu que as pequenas mazelas da vida e as pequenas causas de até 20 salários mínimos sem advogado poderiam ser resolvidas através de um diálogo entre as partes, através de uma intermediação desse diálogo por um conciliador treinado, ou então por juízes,
onde cada um poderia abrir mão de pequena parte de seu direito e chegar num acordo e resolver a pendência. Por quê? Porque uma demanda dessa no judiciário, na justiça comum, delonga muito tempo e custa muito caro, tanto para as partes quanto para o Estado, porque tem que manter uma infraestrutura de juízes, de cartórios, de escreventes, de papéis, enfim. Então, foi criado esse juizado justamente para agilizar esse andamento, esse processo. Então, ao criar esse rito mais simples, visa isso, a tentativa do acordo. Esse é o objetivo principal do juizado e da Lei 9.099. Quando não há essa possibilidade de acordo, aí o processo se desenvolve e será julgado, então, pelo juiz. Muito diferentemente da época do juizado informal de conciliação, onde só era tentado o acordo, a demanda não era apreciada e não era julgada. A partir da Lei 9.099, ela trouxe critérios básicos para regular esse processo e trazer de forma simples para que as pessoas que não estão assistidas por advogado possam se desenvolver esses atos processuais. Um desses princípios traz a oralidade, ou seja, a possibilidade de você fazer os atos processuais orais, ou seja, postular sua reclamação, sua petição inicial de forma oral junto à secretaria. Outra possibilidade é de contestar oralmente. E também existe ainda a possibilidade da prática de qualquer ato de andamento oral junto à secretaria, onde é feita a certidão e o interessado assina a certidão e é dado andamento. Outra forma de simplificar o procedimento foi a contagem do prazo a partir da intimação e não da juntada. Quem tem alguma experiência forense sabe que, muitas vezes, a juntada pode levar 15 dias, mas como também pode levar 2 meses ou 1 mês. Depende muito da estrutura do Poder Judiciário. Então, contando o prazo da intimação, pouco importa a juntada. Esse é um diferencial da Lei 9.099, a contagem de prazo da juntada. Outro diferencial é a limitação da quantidade de testemunhas que serão ouvidas. A Lei 9.099 limita essa quantidade a 3 para o autor e 3 para o réu. Por quê? Porque, normalmente, no juizado, nas grandes cidades, como São Paulo, a audiência ela é bifurcada em 2. Uma primeira audiência de conciliação e, posteriormente, não obtendo êxito, é designada em outra data a audiência de instrução, onde será colhidas as provas para, então, estar sendo julgado pelo magistrado. Tendo em vista essa partição, existe para melhor aproveitamento da estrutura em São Paulo, onde permite-se fazer um volume maior de conciliação em certa data do que se fosse audiência una, devido ao número de demandas. Em algumas cidades do interior do Estado de São Paulo, onde o número de processos do juizado especial não é tão expressivo igual São Paulo, se faz, então, a audiência una, a chamada audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. E, assim, há uma concentração de atos, ou seja, o magistrado já tenta o acordo, não saindo do acordo, ele já ouve as partes, terminado de ouvir as partes, já ouve as testemunhas de cada uma e, muito provavelmente, já dá a sentença. Então, tudo num ato só, num dia só, atendendo, então, um dos princípios do juizado, que é da concentração de atos processuais, onde dará maior agilidade, celeridade e economia processual, porque o tempo de resolução ficou em 1 dia, o dia da audiência. Não é essa a realidade aqui em São Paulo. A realidade em São Paulo é feita 2 audiências sempre. A primeira de conciliação, obtendo êxito. Por quê? Porque tem estatisticamente verificado que mais da metade tem acordo.
Então, você já limpa bastante as pautas para instrução. Com isso, otimiza o serviço judiciário e facilita o magistrado adequando o seu tempo às causas que realmente precisam ser decididas e aumentando o fluxo de audiência de instrução. Por isso que, em São Paulo, a gente faz essa bipartição. A contestação do réu, quando ocorre a bipartição, ela deve ser apresentada na audiência de instrução e julgamento. É aí que ocorre a apresentação da contestação. Porém, o réu está também obrigado a comparecer pessoalmente a todas as audiências, inclusive a de conciliação. Se assim não comparecer, como para o autor o processo é extinto e paga-se as custas, para o réu, não compareceu à audiência de conciliação, poderá ter contra si os efeitos da revelia, previsto no artigo 20 da Lei 9.099/95. Por que poderá? Poderá porque não necessariamente será reconhecido como verdade aquilo que o autor afirmou. Por quê? Porque o juiz vai ter que analisar o conjunto probatório. Se aquilo que o autor alegou, mais as provas que ele trouxe em juízo, for o espelho daquilo que normalmente corresponde a uma verdade, ele acolhe o efeito da revelia. Mas, se for um fato incrível, que não é comum no dia a dia do cotidiano, ele não vai acolher a revelia, porém, não vai chamar o réu para a audiência de instrução, mas vai marcar a audiência de instrução e determinar ao autor que, então, produza essa prova constitutiva do seu direito, que é exatamente o fato. O fato incrível, porque ele não é comum. É muito comum você produzir esse tipo de prova, por exemplo, uma alegação de que seu carro foi danificado por uma aeronave na via pública, por exemplo. Já ocorreu no interior, em Bauru, uma vez um processo desse, e foi um fato incrível. O carro foi colidido contra uma aeronave. Uma aeronave estava descendo, teve um problema e pegou um carro que estava estacionado. Óbvio, a empresa não compareceu à audiência do juizado, então veio os autos para o magistrado. Ele não reconheceu a revelia de plano. Ele pediu para que o autor provasse esse fato. E ele provou com matérias jornalísticas, trouxe outras provas, como, por exemplo, uma foto do avião que pegou no carro dele, em cima do carro. Enfim, ele provou o fato constitutivo do direito dele. A revelia ela não é automática em nenhum processo. Depende da versão trazida pelo autor. Se for aquela comum do dia a dia, crível, que não precisa de mais provas, ela se torna verdade pela ausência do réu, no caso do juizado. Porque, no processo comum, a ausência do réu não induz a revelia. Isso é importante diferenciar, porque nós estamos num procedimento absolutamente diferente. A Lei 9.099 traz também uma facilidade quanto aos meios de chamar o réu a juízo, por exemplo, a citação. A citação ela pode ser feita por carta, ela pode ser feita por mandado e ela pode ser feita em outro juízo por carta precatória também. E, além disso, poderá também o réu ser citado se ele comparecer espontaneamente ao prédio do fórum. E o escrevente se der conta que ele está lá pessoalmente, vamos assim dizer, verificando os autos para saber o que distribuíram contra ele, por exemplo, o escrevente tem total liberdade de pedir o documento e certificar que ele compareceu em juízo e que, a partir daquele momento, ele está citado. Outra forma de citação é ele ser citado em outra sala de audiência por outro juiz, desde que o juiz ao qual esteja presidindo uma outra audiência tenha conhecimento de que existe um mandado de citação contra eles, pedido no juizado. Também é perfeitamente possível. E isso nós podemos falar aqui em vara civil, vara de família, qualquer juízo, até mesmo criminal. Se comparece lá o réu do juizado, de um processo no juizado como testemunha num processo crime,
e o oficial de justiça do juizado apresenta o mandado para o juiz que está presidindo essa audiência, após ouvi-lo como testemunha, o magistrado vai declará-lo citado em sala de audiência. Isso também é muito comum e é possível. Bom, o juizado especial, ele começa, como todo e qualquer processo, com um pedido inicial. E esse pedido inicial ele é feito sob a forma de requerimento. Para extinguir a formalidade, para se tornar informal, foi concebido que esse requerimento ele é simples. Não precisa trazer todos os requisitos de uma petição inicial comum. Basta apenas a narrativa do fato e o pedido claro, líquido, certo ou determinado, porque o pedido ele pode ser genérico, mas não ilíquido. Isso é uma determinação da Lei 9.099, que pedido ilíquido não pode ser processado no juizado especial. Enfim, quem pode ser autor no juizado especial? Qualquer pessoa? Não. Quem pode ser autor no juizado especial, normalmente, é pessoa física, maior, capaz. Por quê? Porque ele pode ser incapaz, ele pode ser um insolvente. E, nestes casos, ele não pode ser autor no juizado especial. O juizado especial, a pessoa física maior, capaz, a Lei 9.099 faz um parêntese dizendo considera-se independente de assistência o maior de 18 anos, porque nós temos que compreender que ela é antes do Código Civil de 2002. Com o Código Civil de 2002, houve alteração da maioridade civil para 18 anos. Assim, no juizado, mesmo quando o Código Civil de 1916 previa que só era maior a partir dos 21 anos, a maioridade civil, no juizado especial, quem tinha 18 anos poderia, independente de assistência, ser autor no juizado especial. Hoje, isso já não se discute mais, porque o Código Civil de 2002 rebaixou a maioridade para 18 anos. Então, assim, perdeu essa discussão de assistência. Quem mais pode ser autor no juizado especial? A microempresa e a empresa de pequeno porte também podem ser autoras no juizado especial. A pessoa jurídica não pode ser autor no juizado especial. Governo, pessoa jurídica de direito público, não pode ser autor. O réu, o autor, não pode ser também pessoa maior, capaz, que não esteja acessível, ou seja, preso. Se ele estiver preso ou recolhido em qualquer carceragem à disposição da justiça, ele não pode ser autor também. Isso pode ocorrer depois que ele ingressou com a ação. E, se isso for verificado numa audiência, tem que ser extinto o processo. Quem mais pode ser autor no juizado? Trouxeram uma importação da legislação de que a sociedade de crédito, de pequeno crédito, desses do microempreendedor, também poderia, no juizado especial, ser autor. Então, houve também uma ampliação de quem pode ser autor. Já o réu pode ser pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado. Fazenda pública, pela Lei 9.099/95, do município, do Estado da União, não pode ser réu no juizado, não pode responder processo. Também não pode responder processo no juizado a massa falida. Não pode responder processo no juizado quem for incapaz. Não pode responder processo no juizado o insolvente, porque são universalidades de direito. E essas universalidades de direito têm natureza complexa, o que afasta a aplicação da Lei 9.099, que é um procedimento simples que veio para dar agilidade e descomplicar a vida e a solução das lides de pequeno valor assim definidas.
O processo começa, então, com a petição inicial. E essa petição inicial é protocolada e distribuída junto ao juizado. Hoje, o juizado tem enormes filas para fazer esse tipo de serviço, principalmente quando for o seu pedido oral, porque ele vai ter que redigir por escrito esse pedido oral. A lei determina, né, que os atos podem ser orais. Sim, eles podem ser praticados de forma orais. Porém, eles têm que ser todos reduzidos a termo, ou seja, serem escritos num papel de forma sintética, para que as pessoas possam, então, amanhã, consultar que esse ato foi produzido dessa forma, ou daquela, foi requerido isso, ou foi requerido aquilo. O juizado especial, se for tudo oral e não ficar registrado, amanhã, quando o magistrado for decidir a causa, ele nem sabe se foi citado, se não foi, qual era a contestação. Então, é reduzido a termo. A maioria dos juizados, quando trabalham com gravações em audiência, são gravados em fitas, tanto a contestação oral, como o depoimento das partes, bem como testemunhas. E essas fitas ficam à disposição das partes por 5 dias depois da sentença, e também fica à disposição do magistrado para dar sentença, bem como do colégio recursal. Elas são encaminhadas junto com o processo. Após o trânsito e julgado, elas são reaproveitadas ou destruídas, porque com o trânsito e julgado não tem mais valor esses depoimentos, essas gravações do processo. Essas são as formas de registro. Então, se você vai lá no cartório e faz um pedido oral, ele vai ser reduzido a termo, ou seja, escrito. Se você vai lá no juizado e requer um andamento, ele vai ser feito por certidão, escrito num papel. Se for em audiência, vai ser gravado. Já, se você for ao juizado para fazer o seu pedido oral, fatalmente, você vai perder muito tempo, porque hoje o juizado não tem demanda para atender todo mundo que lhe procura. O juizado permite, então, que mesmo as pessoas sem assistência de advogado apresentem um requerimento sob a denominação de petição inicial, de forma simples e sintética, narrando o que aconteceu e o que você está pedindo, sobre a forma de um requerimento. E esse requerimento ele é muito bem explicado, passo a passo, no curso que eu ministro aqui no Cresce, que hoje não dá tempo de você passar um passo a passo desses requerimentos, porque demanda tempo, mas frequente um curso que vai ter todo mês aqui na sede e também nas regionais aqui do Cresce. E lá eu vou explicar passo a passo como é que você vai fazer esse requerimento. Continuando, recebido esse pedido inicial, dispara-se a citação. Recebida a citação, o réu toma ciência de que lhe tem uma ação contra si e que vai lhe produzir defesa. Então, ele vai comparecer à audiência de conciliação, não saindo acordo, vai trazer sua defesa, escrita ou oral, na audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, recebida essa defesa, tendo documentos, enfim, o magistrado vai apreciar a inicial, a defesa, vai ouvir as partes e as testemunhas. As testemunhas podem comparecer independentemente de intimação, mas também pode ser requerida a intimação, caso você não tenha certeza que a testemunha compareça. Então, você requer lá 5 dias antes da data de audiência, também por um requerimento simples, mais simples que a petição inicial, que requer a intimação da testemunha lá X, que mora em tal lugar. E é expedido esse mandado de intimação. Não apresentando em 5 dias esse mandado, o prazo é fatal. Não se pode mais requerer intimação. Aí a testemunha tem que comparecer independente de intimação, senão perdeu a prova. Preclusão da prova. Não há outra oportunidade. Mas fica aqui o alerta que a testemunha também pode ser arrolada na petição inicial. Só o réu que não dá para arrolar essa testemunha na contestação. Porque se ele apresenta a contestação e a audiência,
ele teria que ter solicitado 5 dias antes da audiência a testemunha. Então, ele tem que requerer a intimação antes. Feito isso, o magistrado ouve as partes, ouve as testemunhas e encerra a fase de instrução. Encerrando essa fase de instrução, ele passa ao julgamento. Julgamento ele pode fazer na frente das partes ou posteriormente. Normalmente, quando você tem uma pauta muito carregada de audiência e não sobra tempo, porque tem magistrado que tem pauta de meia em meia hora, tem outros que tem de 20 em 20 minutos. Então, é o tempo de você fazer uma instrução no juizado, 30 minutos em média. Normalmente, eles encerram aí, e quando o caso é relativamente simples, já dá a sentença na hora. Por quê? Porque, por ser informal, a lei também confere ao magistrado uma sentença mais simples, chamada de sentença concisa, resumida. Não precisa fazer relatório, está dispensado o relatório. Ele não precisa, basicamente, declinar tudo que foi argumentado nos autos. Apenas, sucintamente, vai esclarecer o seu convencimento diante das provas que estão nos autos e a versão que lhe convenceu e se procede ou não o pedido. Basicamente, é essa a atuação do juiz na sentença. Dada a sentença, se for em audiência, as duas partes já saem intimadas da sentença. Portanto, se pretendem recorrer, terão apenas 10 dias da data de audiência para procurar um profissional, para, então, postular o recurso com o recolhimento, então, das despesas de recurso. O tempo é escasso. Se não for dada a sentença em audiência, a sentença vai ser dada posteriormente. E esse posteriormente não tem prazo. A lei fala em prazo, que o juiz tem o prazo de 30 dias para dar sentença. A lei fala em prazo que o serventuário tem. A lei fala em prazo que o processo tem para começar e terminar. O processo ideal no juizado, segundo a concepção legal, seria 60 dias, do início ao fim. Mas, na prática, a gente sabe muito bem que um processo hoje no juizado, em média, é, no mínimo, 6 meses a 1 ano para se chegar numa sentença. E hoje, colégio recursal, nós estamos falando aqui em prazo de 2 anos. Se você somar tudo, dá 3 anos para um trânsito julgado. Isso porque é simples o processo, enfim. Se a gente for levar isso para uma vara comum civil, hoje nós estamos falando aí em torno de 5 a 7 anos também. Então, a justiça realmente está, vamos assim dizer, assoberbada de processos. Por isso que o acordo é ainda a melhor solução. Tentar resolver a pequena demanda por acordo, sempre que possível. Por quê? Porque, mesmo recebendo menos do que eu pretendia, esse menos hoje é mais vantajoso do que o total daqui 3 anos ou 4 anos, se for fazer as contas. Porque você já pode usufruir desse acordo dentro do prazo estipulado. E acordo feito e homologado, não cabe recurso. Não há recurso. No juizado especial, tem outra peculiaridade. Transitada e julgada a sentença, não cabe ação rescisória para desconstituir essa sentença. Então, é mais um diferencial. Não há ação rescisória. O que transitou e julgado é definitivo no juizado especial, estando a contente ou não. O juizado especial também tem outro diferencial. Ele permite os embargos de declaração contra a sentença. E esses embargos são postulados, protocolados 5 dias da data da intimação, que pode ser em audiência ou, posteriormente, por carta. Porque, se o magistrado dá a sentença fora de audiência, você vai receber na residência uma carta de intimação da sentença, e alguns juizados colocam a cópia da sentença para facilitar o entendimento. Com isso,
tem esse prazo de 5 dias para verificar as imperfeições da sentença. E esse prazo, normalmente, tem que aproveitá-lo, porque, se transitar em julgado, por exemplo, torna-se imodificável, não dá para modificar. Não vai conseguir alterar mais a sentença. Por isso que é importante o juizado especial, os prazos. E esse recurso de embargos de declaração ele tem efeito suspensivo do prazo para o recurso inominado. Vamos lá, recurso inominado porque não tem nome, a lei só disse recurso. Da sentença no juizado especial, cabe recurso apenas. Não deu um nome a esse recurso, então a gente chama ele de inominado, sem nome. Esse recurso, a lei diz que é 10 dias da intimação da sentença. Se houve apresentação de embargos de declaração, no juizado especial, ele é importante saber quando foi interposto esses embargos. Por quê? Porque o prazo é suspensivo, ele não interrompe. O suspensivo significa o quê? Que suspende. Se você apresenta um embargo de declaração no 3º dia, portanto, você só vai ter mais 7 para recorrer quando for intimado da solução desses embargos. Se for no 4º dia, vai ter 8 dias. Se você apresentou no 5º dia, quer dizer, 6. Se apresentou no 5º dia, você vai ter 5 dias. Então, tudo depende do prazo, porque o efeito suspensivo apenas suspende. Você não volta a contá-lo novamente. Outro recurso que, por exceção, no juizado é cabível é o chamado agravo de instrumento. Agravo de instrumento só é cabível de decisão de concessão de liminar. Porque, se a cada despacho de movimento ou de decisão interlocutória que o magistrado der, houver um agravo, perde todo o sentido os princípios trazidos na Lei 9.099, que é exatamente da simplicidade do processo, da celeridade, da economia processual. Por isso que os atos têm que ser concentrados. Assim, o juizado tem esse diferencial, que só há 2 recursos em tese, que é o recurso da sentença e o recurso de eventual liminar concedida. Por quê? Porque no juizado especial, importando o que o artigo 55 diz, que na omissão da Lei 9.099, você aplica o Código de Processo Civil para integrá-lo. Ao aplicar o Código de Processo Civil, lá existe um dispositivo no artigo 273 e 461, que diz que é possível o magistrado, em qualquer processo de qualquer natureza, a antecipação de tutela. Bom, se é permitido ao magistrado, em qualquer processo de qualquer natureza, antecipar a tutela, esse dispositivo também é aplicável ao juizado. Assim, o juiz pode, com a inicial, antecipar o resultado da sua futura sentença. E isso ele faz com o juízo de verossimilhança do que foi afirmado, dos fatos afirmados, bem como a probabilidade do direito ser reconhecido ao final e também pelo perigo da demora de você esperar essa sentença, principalmente hoje, que o processo, mesmo no juizado, nós estamos aqui falando num 1º grau de 1 ano. Muitas vezes, você esperar 1 ano é muito tempo. E você precisa de uma antecipação de tutela, por exemplo, para inibir uma publicidade de um protesto indevido sacado contra si de R$30, por exemplo. É possível, então, se utilizar do juizado especial com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulado com uma antecipação de tutela, para antecipar os efeitos da sentença, a fim de que a publicidade do protesto seja suspendida imediatamente. Então, suspende essa publicidade já, hoje, quando distribui a inicial, com a ordem concedida, é feito um ofício para o cartório, suspende esse efeito e vou discutir a ação. Se a demanda for julgada procedente, cancela-se esse protesto.
Se a demanda for julgada parcialmente procedente, corrige-se esse protesto. Se a demanda for julgada integralmente improcedente, então o magistrado revoga a tutela antecipada para fazer esse protesto novamente constar. Portanto, o direito envolvido na antecipação de tutela, ele não pode ser irreversível. E a antecipação de tutela serve para não só antecipar o direito, mas como também para entregar coisa certa, determinar uma pessoa que faça alguma coisa ou determinar que ela seja concedida para que a pessoa não faça algo. Tudo vai depender da situação do caso concreto. Então, é também muito amplo e há inúmeras possibilidades de demanda aqui. As causas do juizado especial, em geral, a maioria delas estão atreladas, então, a esses valores de 20 salários mínimos sem advogado e entre 20 e 40 salários mínimos com advogado. Qualquer demanda, desde que não seja uma ação tipicamente cautelar e não seja uma ação de procedimento especial. A ação de procedimento especial, aqui nós estamos falando de despejo por falta de pagamento, consignação de chaves, consignação de aluguel. Nós estamos falando aqui também de despejo por infração contratual. Nós podemos falar em possessórias, porém, possessórias, tem que fazer aqui um parêntese, porque a Lei 9.099, ela é clara ao dizer que no juizado especial é permitido ações possessórias, desde que o imóvel seja de valor de até 40 salários mínimos. Então, é permitido ação possessória no juizado. Outra ação que também é uma exceção no juizado, é também permitido, é a chamada ação de despejo para uso próprio. No juizado é permitido a ação de despejo para uso próprio. O que é uso próprio? Uso próprio do proprietário, do seu cônjuge, do seu ascendente e do seu descendente. Tudo isso é o que a lei diz que é uso próprio. Então, é permitido. E no juizado, o despejo para uso próprio não há limite de valor. Porém, quando o valor extrapola 20 salários mínimos, há necessidade, então, da assistência de advogado. Mas a ação de despejo para uso próprio pode ser de qualquer valor, inclusive superior a 40 salários mínimos. No juizado especial, também, entre outras demandas, é possível a execução de título executivo extrajudicial. Essa execução de título são todos os títulos previstos no artigo 585 e seus incisos. E aqui nós estamos falando de contratos. Contratos, tem que abrir um parêntese, porque existem contratos típicos e contratos diferenciados. Porque existem alguns contratos que são definidos por legislação especial que dispensam testemunhas. Os contratos, em gerais, para se formar um título executivo extrajudicial, é necessário a testemunha. Contrato de locação, em geral, não há necessidade para ser executado de ter testemunhas, as testemunhas instrumentárias. Mas é que a lei define, no artigo 585, que qualquer documento particular escrito pelo devedor e assistido, vamos assim dizer, firmado duas testemunhas instrumentárias, torna-se um título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial é título, porque quando você vai a juízo e obtém uma sentença, a sentença é título executivo judicial. Então, o título executivo extrajudicial substitui a sentença. Por isso que cabe execução direta. Não cabe ação de conhecimento quando você tem título, porque você seria carecedor da demanda do judiciário, você vai lá pedir uma tutela jurisdicional imprestável, porque você já tem um título. Você tem um título e vai buscar outro. Não.
a lei conferiu o mesmo status para o título executivo extrajudicial para o título executivo judicial. Então, se você já tem um título, não precisa ir atrás de outro. No juizado, executa-se cheque, executa-se duplicata, executa-se contrato de locação, só quanto à cobrança, executa-se promissória, executa-se também, enfim, inúmeros de títulos, inclusive a certidão, né, ou despacho, né, despacho do magistrado confere ao perito judicial, um serventuário da Justiça, determinada quantia por seu serviço. Esse despacho é também um título executivo extrajudicial, por força de lei. O juizado especial traz essas execuções também limitadas, até 20 salários mínimos sem advogado e entre 20 e 40 com advogado. A execução do título judicial do próprio juizado, ele é o único competente para executá-lo. Se você for vencedor numa demanda no juizado especial, não poderá levar esse título a outro juízo para execução. O juizado especial tem a competência absoluta para executar suas próprias sentenças ou seus próprios títulos. O juizado especial civil, conferido pela Lei 9.099, traz também uma inovação, que é exatamente você poder, dentro dessa execução de título, você poder requerer também as chamadas penhoras online. Também é permitido. É permitido também no juizado oficiar DETRAN. É permitido no juizado oficiar a Receita Federal como quebra de sigilo fiscal, a fim de que, não pagando voluntariamente o executado, o juízo tenha meios de buscar patrimônio ou numerário para satisfação. Porque não adianta nada você ingressar com uma ação e o juízo não ter meio de você satisfazer forçosamente esse seu direito, esse seu crédito. Então, existem esses meios. Também existe o problema da execução frustrada no juizado, tanto de sentença quanto de execução de título executivo extrajudicial, que é aquele em que o devedor não tem condições e não tem patrimônio conhecido para satisfazer o crédito. No juizado, a lei diz que quando o executado não tem esse patrimônio para satisfazer a execução deve ser extinta. Aqui, no estado de São Paulo, existe um tratamento um pouquinho diferenciado na prática. Se for execução de sentença, ela é paralisada e é arquivada. E, se for execução de título executivo extrajudicial, ela é extinta. Eles fizeram essa diferenciação. Ela é extinta porque não se encontra patrimônio suficiente para se satisfazê-la. No juizado especial, também existe esse problema. E há meios de você poder buscar essa satisfação desse crédito. E alguns desses meios são esses que eu já citei, e outros é você diligenciar. Você ir atrás, perguntar para a pessoa, para parente, para vizinho. Muitas vezes você acaba tendo êxito em saber que a pessoa acabou de comprar um carro ou um terreno em algum lugar e que, enfim, você pode, então, informalmente levantar essa informação, buscar, junto ao órgão competente pelos seus registros, a veracidade dessa informação, se realmente está registrado. Estando registrado, você pode ir lá e requerer ao magistrado, por petição bem simples, a apreensão desse bem, ou a penhora dele, se for o caso. E aí o magistrado despacha e o oficial de justiça, então, vai lá e faz a constrição judicial. No juizado especial, não é permitido as chamadas intimações e citações por editais.
porque é um ato complexo, custa caro e não traz benefício. Por quê? O objetivo é trazer o réu para fazer acordo. Ao citá-lo por edital, você não cumpre esse objetivo, porque o réu não vai vir. É muito difícil algum réu responder edital. Edital é mais pro forma existente na lei, para que amanhã não se alegue omissão. No juizado especial, o leilão, quando você há bens apreendidos, porque depois de feita a constrição, não havendo a substituição desse bem por dinheiro, não pelo devedor, não havendo adjudicação pelo credor desse bem para si, há, então, que satisfazer o crédito por meio do leilão. E o leilão é feito independente de edital. O leilão é apenas redigido uma minuta simplificada e colocado na asta de entrada do juizado. Fica lá na entrada do cartório ou na entrada do prédio, todas as astas que vai ter o leilão. Normalmente, o juizado concentra, como é muito difícil ter, faz um por mês, ou um a cada 15 dias, dependendo da praça, e concentra ali. Os interessados já sabem, vão ali, olha, tudo que está ali para vender, o que se interessa ou não. Pode, antes da asta pública, verificar o conteúdo que está sendo vendido, se há interesse ou não. Feito o leilão, basicamente, é o leiloeiro judicial contratado lá, que é a pregoa. O arrematante tem que depositar 5% obrigatoriamente, ou então pode depositar o total, ou então, em 5 dias, depositar os 95% restantes. Feito isso, o bem é liberado, mandado para ele, e emitido ele na posse desse bem, e o conteúdo lá é, se for totalmente satisfeito a dívida do credor, é levantada a parte do credor que satisfaz essa dívida. Se sobrar saldo, devolve para o devedor. Se não sobrar saldo, levanta o credor e o devedor fica quitado lá e satisfeita a obrigação. Então, esse é o procedimento de leilão no juizado. Ele é incomum, não é comum. A maioria das execuções no juizado hoje são resolvidas por depósito em dinheiro, ou então penhora bancária, que está muito na moda hoje. É muito rápido, porque ela é feita do próprio gabinete, e é feito no mesmo dia, não tem intervenção do banco, o banco não tem como impedir o lançamento, e o relatório sai no dia seguinte do bloqueio. Então, basicamente, esses são os passos do processo no juizado. Ele começa com a petição inicial, segue com a citação, audiência de conciliação, audiência de instrução, sentença, recurso, trânsito julgado. A partir do trânsito julgado, começa a execução dessa sentença, a possibilidade do réu se defender. A defesa do réu em execução de sentença é a chamada impugnação. Houve alteração na execução de sentença no juizado especial, por conta da alteração ocorrida em 2005 no Código de Processo Civil, que basicamente é o artigo 475J, que é aplicável ao juizado, ou seja, transitou julgado, o devedor não satisfez a execução voluntariamente, ele é apenado com uma multa de 10%. Então, essa multa de 10% também incide no processo de execução de sentença. Execução de título executivo extrajudicial, não há multa. Na execução de sentença, há, quando não cumpre voluntariamente. Esse foi mais um artifício criado pelo legislador para dar cumprimento às suas sentenças judiciais. Assim, com o custo mais caro para o devedor de 10% hoje do não pagamento voluntário, faz com que ele vá lá e pague voluntariamente para se ver livre dessa multa, que é pesada. Na época da inflação, 10% não era nada, mas hoje é uma multa pesada. Feito essa parte de defesa na execução,
Satisfeita a obrigação, não havendo questionamento de cálculo, nada, ela é extinta e o processo cumpriu seu objetivo. Havendo impugnações de cálculo, o magistrado vai decidir se o cálculo está certo ou está errado do devedor, vai mandar complementar se for o caso, sem multa, e, resolvida essa questão, complementado, levanta-se, então, o credor do dinheiro e extingue. A execução de título executivo extrajudicial, ela é mais simples. Então, entra a execução, faz a citação, tem a possibilidade de penhora, já antecipadamente. Havendo penhora ou não, marca-se posteriormente uma audiência de conciliação, porque o juizado visa a conciliação. Então, até em processos de execução se marca essa audiência. Havendo, então, penhora, o devedor se defende nesta audiência. E essa defesa também pode ser oral. O que demanda, quando ela é presidida por conciliador, que ele redija exatamente a defesa oral, porque não tem possibilidade de gravação. Então, nos embargos da execução ou embargos do devedor de título executivo extrajudicial, o conciliador, não obtendo êxito na conciliação, deverá redigir, então, os embargos, se for apresentado pelo devedor, por escrito, no termo de audiência, porque pode ser feito oralmente. Ou, então, o devedor já leva escrito e o conciliador apenas junta no processo. E o processo vai caminhar para intimação e decisão dessa impugnação ou desses embargos à execução, que é um meio de defesa na execução de título. For acolhido, é dada uma sentença. Se não for acolhido, prossegue a execução. Havendo pagamento ou a realização da penhora, extingue-se o processo. Na execução de título, não há incidência daquela multa de 10%. Por quê? Porque não houve prazo, não houve ciência prévia do devedor para ele cumprir voluntariamente a obrigação dele. E outra, a obrigação não foi emanada de um processo de conhecimento. É um título executivo extrajudicial, ao qual pode estar eivado de nulidade, pode não ser um título, faltou um requisito de determinado título para ser título executivo extrajudicial, não pode ser título. Um bem simples é a execução do cheque. A execução do cheque, iniciada no 7º mês após a apresentação do cheque, o cheque não é título. Mas, se você for lá e protocolar uma ação de execução com fundamento nesse título, o juizado recebe e processa como execução. Cabe ao devedor, então, nos embargos da execução, alegar que o título está prescrito, ou que há deficiência no título, ou que o título não é título. Assim, o fazendo e sendo acolhido pelo magistrado, a execução é extinta. E aí a pessoa detém ainda o crédito, o que vai demandar uma ação de conhecimento. Agora, se o cheque for executado em até 6 meses da data de apresentação ou da devolução, for apresentado para execução, o cheque não está prescrito. Então, a ação é de execução. Se você for lá e protocolar uma ação de conhecimento, o juizado vai processar como ação de conhecimento. E, quando chegar na fase da sentença, o juiz poderá, então, extinguir o processo, sem exame do mérito, porque você já tem título, que a ação correta era a execução. Por isso, muita atenção quando você for propor a ação e diferenciar a ação de conhecimento, quando há necessidade de um conhecimento, e quando você já tem um título legalmente formado. E aí você já pode se utilizar da execução direta, sem a necessidade, então, de uma ação de conhecimento. Isso pode levar ao fracasso ou à extinção rápida do processo sem a satisfação do objetivo de cada um. No juizado especial, você também pode cobrar, então, ou executar, se houver em contrato, a comissão de venda, a comissão da compra, compra e venda, a intermediação de imóveis, de até 20 salários mínimos sem advogado.
e entre 20 e 40 salários mínimos com advogado. Se for contrato, tiver um valor já previsto em contrato e aceito pelo comprador e vendedor, já declarando quem tem a obrigação de pagar, você poderá executar. E esse contrato, estando formalmente correto, você pode executar, ou seja, havendo as duas testemunhas instrumentárias. Você já pode executá-lo. Se fizer menção apenas que o vendedor vai pagar a comissão, mas não fala nem quando, nem de quanto é, nem percentual, nem nada, aí você não tem um título. Você tem apenas um retrato de uma obrigação. O título é compra e venda apenas. Então, aí você não pode executar. Aí você tem que entrar com uma ação de conhecimento para, então, arbitrar esses honorários de comissão. Normalmente, 6% do valor da venda. Mas aí você vai demandar uma ação de conhecimento. Se, por acaso, você tiver um instrumento de confissão de dívida do vendedor, que ele se comprometeu a pagar tantos mil-reais pela venda, a confissão de dívida, você terá que entrar com uma ação de conhecimento no juizado, porque o juizado não admite, então, o procedimento especial, chamado, reconhecido aí pela Justiça Comum de monitório, que é um híbrido entre conhecimento e execução. Não é permitido no juizado, então aí você tem que optar pelo conhecimento. Ou então ir para uma ação monitória com advogado na Justiça Comum. Sempre a opção no juizado, ou pelo juizado, é do autor. Porque você pode verificar que todas as demandas, elas cabem na Justiça Comum, as que cabem no juizado. Porém, na Justiça Comum, há a necessidade da assistência obrigatória por advogado e a necessidade do pagamento de custas adiantada. Por isso que o juizado ele é facultativo pela Lei 9.099/95 ao autor. Uma vez o autor escolhendo o juizado, para o réu o juizado é obrigatório. Não tem como ele querer a Justiça Comum, por exemplo. Já as novas alterações que a gente fala em juizado hoje, que é o Juizado Especial Federal, que já é outra lei. O Juizado Especial Federal, ele é de competência obrigatória, compulsória. Ou seja, os processos que são afetos ou que são distribuíveis no Juizado Especial Federal não pode ser distribuído na vara comum. Então, aí há uma alteração, há uma diferenciação também em termos de juizado. Outra inovação também que vai ocorrer nos próximos 6 meses, que foi a edição da Lei 12.000, não lembro mais o resto, mas é a lei que cria o juizado especial contra a fazenda pública. Contra a fazenda pública da União, do município e do Estado, tirando os privilégios dessas fazendas públicas. Porque fazenda pública tem prazo diferenciado, fazenda pública tem procurador que tem certas regalias de prazo, tem alteração de execução, tem alteração... não precisa pagar para entrar com embargos a fazenda pública, não paga custas fazenda pública. Então, tem toda uma série de benefícios às fazendas públicas. E, com essa edição dessa lei, que vai entrar em vigor daqui a 6 meses, a fazenda pública vai perder esses privilégios. Os procuradores do Estado, do município e da União terão os mesmos prazos para, então, fazer suas defesas, enfim. Será prazos corridos, simples, e não mais quádruplo para contestar e o dobro para recorrer. Então, eles vão perder esses privilégios. A saída a requisitório de pequeno valor vai ter que cumprir 90 dias sob pena de sequestro da verba. Essa também é uma inovação. O sequestro da verba, ou seja, vai tornar o caixa da Fazenda Pública indisponível até o pagamento da dívida. O que promete, em tese,
resolver questões pequenas contra o Estado de forma mais rápida. Em tese, porque haverá uma grande procura. Haverá também, quando for instalado, os primeiros meses também vai ter uma adequação, porque será um novo procedimento contra a fazenda pública. Então, vai ter a adaptação da fazenda, a adaptação do judiciário e também das pessoas. Então, existe em juizado muitas alterações que estão sendo feitas. Também creio que vai ter novas alterações, tanto para o juizado especial civil, esse da Lei 9.099, como para as outras, a partir de uma reforma do Código de Processo Civil que se deu início no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília agora começou a colher propostas para reforma, para a edição de um novo Código de Processo Civil, o que também vai implicar em reformas da Lei 9.099. Bom, enfim, direito é um negócio meio complicado, porque é tudo um sistema e está tudo interligado. Dentro do Juizado Especial Civil, você também vai ter que aplicar Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, é aplicável a legislação de regulamentação de profissionais. Enfim, existe muita legislação que é aplicável de acordo com o caso concreto. O Código de Trânsito Brasileiro também é aplicável. Enfim, depende da natureza do seu direito pleiteado. Então, o juizado é muito amplo e dá muitas possibilidades de ingresso com diversas demandas de pequeno valor que se resolve por acordo ou por julgamento. Então, é isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês e recomendar que assistam o curso, frequente o curso que vai ter sobre os juizados especiais cíveis, porque é no curso que eu tenho mais tempo disponível para estar mostrando como se faz a inicial, como se faz a contestação, a execução, as petições de andamento, a defesa na execução, o problema da diferenciação da execução de sentença, execução de título executivo extrajudicial, o problema do terceiro quanto à constrição de penhora. Enfim, é muito assunto que não tem tempo para uma palestra, mas eu os convido para o curso, que vale muito a pena, que aí vocês vão ganhar a prática de estar, então, com mais firmeza, postulando os seus direitos junto ao juizado especial. E o juizado especial também, só para finalizar, traz também uma variação, né, que hoje no Estado de São Paulo foi criado junto ao Fórum Ministro Mário Guimarães, que é o Juizado Especial da Família. Lá foi criado para resolver as pequenas coisas, conflitos de família, como pensão e guarda. E vem trazendo bastante resultado, o que não se conseguia, e também violência doméstica, né? Esse juizado especial também trabalha com a violência doméstica. O que vem trazendo uma experiência muito boa, no sentido de estar resolvendo esses pequenos problemas de forma mais célere e evitando problemas futuros, inclusive na justiça criminal. É também uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto com o governo do Estado, a edição de uma lei estadual que permitiu a utilização de uma estrutura parecida do juizado da Lei 9.099 para o juizado especial da família, que também seria uma variação do criminal, porque o juizado especial criminal, ao tratar da violência doméstica, não tratava com a mesma profundidade e tempo que o juizado especial da família vem tratando, porque lá tem equipe de psicólogo, tem equipes de assistência social, tudo para dar um apoio. Então, é bem interessante também. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês e aguardo vocês no curso para, então, estar aprendendo melhor. E fico aberto aqui às perguntas.